Boa tarde, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu venho aqui nessa tarde trazer uma palavra de reflexão para a minha e para a sua vida. Tudo nessa vida tem um limite. Quando nós observamos uma nascente de água, por muitas das vezes ela nasce em pequena quantidade e conforme ela vai, a sua água vai percorrendo o seu percurso e ali chega a um rio, ela se torna maior. Só que esse rio, ele tem um limite e esse limite é a beira daquele rio. Normalmente quando você olha, você vê o rio, você vê a beira do rio, por mais que um rio tem bastante água, mas ele existe aquelas barreiras a qual normalmente a água não ultrapassa aquele lugar. E aquele rio ele continua o seu percurso e ele chega a ter um limite, que é quando ele deságua sobre o mar. E é interessante que quando nós vamos à beira de um mar, que nós olhamos aquela imensidão de água azul, cristalina, linda, maravilhosa, nós podemos contemplar a grandeza de Deus sobre a face das águas, nós podemos contemplar a beleza de Deus sobre tudo o quanto Ele criou. Nós podemos olhar aquela imensidão de água, mas mesmo assim, aquela imensidão de água tem um limite. É como que Deus dissesse para a água: olha, você vai até aqui, é o seu limite. Passando daqui, você não vai mais. Nós olhamos aquela imensidão de água no mar, as praias. Só que chega um certo limite, a água não vai mais. E poderia, pela imensidão de água, ela poderia ir muito mais além. Mas Deus determinou o limite daquela água. E para nossas vidas não é diferente. Tudo na nossa vida existe um limite. A Bíblia nos relata que na vida de Jó, quando o diabo veio e tocou, Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Deus colocou um limite até onde o diabo, Satanás, poderia tocar sobre a vida de Jó. A primeira etapa, a Bíblia nos diz que Deus disse: olha, você pode tocar em tudo, somente nele tu não tocarás. Aqui nós podemos observar que há um limite para que o diabo tocasse. Então o diabo, ele poderia tocar nos bens de Jó, ele poderia tocar nos filhos, ele poderia tocar em toda a riqueza de Jó, mas ele não poderia tocar sobre Jó. Só que aí a Bíblia, ele volta novamente e a segunda vez, Deus permite que o diabo toca sobre a pele de Jó, sobre a saúde de Jó, mas não podia tocar sobre o fôlego de vida, não poderia tirar a vida de Jó. Deus diz para ele: olha, pode tocar em tudo, simplesmente não toca na vida. Ou seja, olha Deus colocando um limite de novo para que o inimigo não pudesse tocar sobre a vida de Jó. E o inimigo ele toca sobre Jó, fere Jó com feridas, com chagas, toca sobre tudo. Mas havia um limite, era até ali que o inimigo podia ir. Sabe o que Deus quer dizer para você nessa tarde, querido? Essa luta que você está vivendo, ela tem um limite. Essa dificuldade que você está vivendo, ela tem um limite. Essa enfermidade que você está vivendo, ela tem um limite. Ah, mas eu estou sofrendo, está muito difícil, mas tem o limite. Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, perdeu sua casa, seus filhos, suas ovelhas, seus empregados. Mas Deus colocou um limite para que o diabo não tocasse mais.
E sabe quando que foi que esse limite terminou para que o diabo não pudesse tocar mais na vida de Jó? Depois que Jó, ele fica no pó, nas cinzas, sofrendo, todo mundo olhando para ele, apontando o dedo, julgando, sendo humilhado, menosprezado. E de repente Deus fala: agora chegou o limite do seu sofrimento. Chegou o limite de você passar humilhação. Chegou o limite de você ser envergonhado. Chegou o limite das pessoas jogar pedras sobre você. Chegou o limite das pessoas falar, quem sabe, que você não é homem de Deus, que você não é mulher de Deus. Chegou o limite das pessoas olhar para você e dizer que você está em pecado. Chegou o limite das pessoas apontar o dedo para você e te acusar. E sabe quando que isso aconteceu na vida de Jó? Quando Deus tocou na vida daqueles que se dizia assim, amigo de Jó, e disse para eles: você vai ter a ter com Jó, você vai ter com a Jó, e vai pedir ele para orar por vocês. E quando ele orar por vocês, se ele orar por vocês, aí eu posso não fazer nada contra vocês, porque até então eles tinham cometido tanta coisa contra Jó. Mas Deus havia colocado um limite. Há um limite. Há um limite na tua vida. Há um limite das perseguições da tua vida contra a tua vida. Há um limite. E hoje pode ser o limite que Deus colocou sobre a tua vida, para que Deus possa mudar a tua história, para que Deus possa escrever uma nova história para a tua vida, para que Deus possa mudar o quadro da tua vida. Quando Deus colocou limite sobre o sofrimento de Jó, Deus estava colocando limite sobre o sofrimento, mas Deus estava escrevendo uma nova página na vida de Jó. Deus estava escrevendo uma nova história. Deus está escrevendo uma nova história para a tua vida, porque hoje Deus está colocando o limite do seu sofrimento, o limite que as pessoas têm menosprezado você, para que Ele possa começar a escrever uma nova história. Fica essa palavra de reflexão para a tua vida, que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus.